Olá, tudo bem? Vamos bater um papinho sobre cirurgia bariátrica? Esses últimos dias eu estou tirando para dar uma estudada, fazer uma pesquisa sobre esse universo bariátrico, porque nós estamos em fevereiro e logo após o carnaval as aulas recomeçam e esse é um ano de escrever o TCC, o trabalho de conclusão de curso. Então eu quero retornar às aulas já com esse meu objeto de estudo um pouco delimitado, né? Um pouco já encaminhado, já meio que sabendo o que eu vou falar no meu TCC. E aí eu venho pesquisando, venho entrando em grupos de Facebook, pesquisando no Instagram, no TikTok, para poder ver os assuntos que esse universo costumam colocar em pauta, né? Quando eu digo esse universo, eu estou falando da perspectiva do paciente, que costuma se colocar em pauta, e aí ir desenhando o meu objeto de estudo para começar a buscar literaturas, né, que contribuam para esse trabalho. Dessa maneira, eu senti um certo incômodo fazendo essa pesquisa quando o assunto é reganho de peso. Por quê que eu senti esse incômodo? Porque a maioria dos conteúdos que tem à disposição da gente na internet, eles são produzidos por médicos, por nutricionistas, e muito pouco ele é produzido da perspectiva do paciente, dos desafios do paciente. E isso me trouxe um certo incômodo. Por que esse silêncio, né? E aí eu comecei a ficar um pouco reflexiva em relação a isso. Hoje cedo eu fui pedalar, estava ouvindo um podcast que se falou de reganho de peso, e eu continuei com essa sensação de que a maioria dos conteúdos produzidos no que diz respeito a reganho de peso, ele é de uma perspectiva muito técnica e bem pouco de uma perspectiva prática do que realmente essa pessoa passou, do que realmente pode ter motivado a esse reganho de peso. E isso para mim está sendo instigante pesquisar sobre isso. Então hoje o nosso assunto aqui, ele não é sobre técnica, ele não é teórico, ele é sobre lacunas, ele é sobre a nossa visão relacionada à cirurgia, as nossas dificuldades e as nossas potencialidades relacionadas à cirurgia. Então, vendo, né, essas questões, o que eu venho percebendo nas minhas buscas, nas minhas pesquisas, é que a gente encontra muito conteúdo sobre o como chegar lá, né? Sobre como buscar a cirurgia, sobre como fazer, a galera do plano de saúde que às vezes o plano de saúde nega, como conseguir isso, muita coisa técnica, mas ainda muito pouco conteúdo sobre o como continuar vivendo depois, como caminhar depois. E aqui entra uma questão muito comportamental, que precisa ser levada em consideração, né? Então, assim, nós, pacientes bariátricos, quando a gente deita naquela maca cirúrgica, a gente deita com a expectativa de que a gente vai levantar dali com os nossos problemas de obesidade resolvidos, certo? Isso, acho que isso já é consenso entre a maioria das pessoas que buscam a cirurgia, de que a partir daquele momento a gente não tem mais problema com sobrepeso, né? Atribuindo obesidade à balança, né? E a gente, quem vive as questões da obesidade, sabe que esse universo ele é muito maior do que isso. E aí, esses conteúdos, eles vêm muito de encontro a isso. Como que eu busco a cirurgia, eu faço, eu vou operar e eu tô com o meu problema resolvido. Só que se o paciente não entender que ele tem uma doença chamada obesidade, né? Que ele precisa encarar isso como uma doença e que ele precisa de uma questão comportamental, que precisa se adequando ao longo do tempo, né? E ir trabalhando as intercorrências que eventualmente acontecerão, esse paciente ele vai chegar num dado momento se sentindo sozinho, se sentindo
caso, né, venha uma questão de reganho de peso, propriamente dita, ele vai olhar para esse processo de reganho de peso como um fracassado, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Existem outras questões que precisam ser levadas em consideração. Esse vídeo está fazendo sentido para você? Não deixa de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, pois a confraria existe exatamente para preencher essas lacunas. Eu queria muito entender o silêncio dos nossos pares, sabe? Porque quando ninguém fala, a dor parece individual, sabe? Mas ela é coletiva, né? E a gente precisa falar mais sobre isso, porque às vezes, de repente, a sua experiência ela vai ajudar uma outra pessoa, né? E acho que isso tudo justifica o movimento que eu estou levantando aqui dentro da confraria, sabe? Eu fiquei refletindo muito sobre isso essa semana. Porque, por exemplo, eu acho que é por isso que lá nos Alcoólatras Anônimos funcione tanto a metodologia deles, porque eles têm encontros periódicos, né? Não sei se são semanais, se são mensais, mas eles têm encontros periódicos. E aí eles falam, né? Que tem até um jargão que eles falam só por hoje e tal. E eles contam ali, pelo que eu já ouvi relatos, eles contam, sei lá, o cara que está com problemas com a esposa, com os filhos, que está desempregado, e aí ele foi em tal contexto, ofereceram para ele uma cachaçinha, e aí ele tomou essa cachaçinha virou ali uma semana de fundo do poço e tudo mais, entendeu? E eu acho que esses espaços eles precisam acontecer no nosso contexto também, entendeu? Porque se a gente começa a olhar para a obesidade como doença, e aqui vocês vão me ouvir falar muito disso, que a gente precisa parar de romantizar a obesidade e encarar a obesidade como doença, entendeu? Então, se a gente começa a dar voz, se a gente começa a falar mais sobre esse assunto, a gente vai, nas nossas experiências de vida, referenciando os desafios do outro, e com isso a gente vai se melhorando, entendeu? A gente vai, por exemplo, quando eu comecei com as dores articulares, né, com a artrite reumatoide, eu atribuía a minha artrite reumatoide a uma questão genética. Eu jamais ia imaginar que estava relacionado ao meu intestino, que estava relacionado aos meus hábitos alimentares. Não que os meus hábitos alimentares depois da cirurgia nem são ruins, entendeu? Nunca foram ruins depois da cirurgia. Mas eu ainda tinha algumas coisas ali que eram inflamatórias, né? E trouxeram esse processo para o meu organismo. E agora eu tenho que conviver com isso e eu tenho que ter um cuidado redobrado para não entrar em crise e tudo mais. Então, se eu, de repente, já tivesse me deparado com a história de alguém que tivesse desenvolvido uma artrite reumatoide em função da cirurgia bariátrica, talvez quando eu comecei a sentir as dores, o meu olhar tivesse sido diferente, eu não tivesse ficado tentando embater a doença como uma questão só genética, só com um anti-inflamatório, corticoide, essas coisas, e já tivesse ali buscado um outro tipo de estilo de vida para que eu pudesse amenizar as intercorrências da artrite reumatoide, entende? Então a gente precisa dar voz. Isso foi uma coisa que ficou muito forte para mim essa semana nos estudos. A gente precisa dar mais voz aos nossos contextos frágeis, né? Que nos levam a cometer equívocos pós-cirurgia que trazem algumas intercorrências. O reganho de peso, do meu ponto de vista, ele sempre vai ser o menor problema. O reganho de peso, para mim, ele sempre vai ser o menor problema da cirurgia bariátrica. Porque a grande questão do pós-cirurgia bariátrica são as doenças que a gente pode, as patologias, não vou falar a palavra doença, vou falar as patologias que a gente pode desenvolver por conta de um intestino que ficou mais fragilizado,
né? Por conta de não querer abrir mão de velhos costumes, né? Enfim, e de excesso de dietas malucas que tentam compensar hábitos que a gente não quis corrigir. A realidade acho que é essa, né? Porque assim, a gente quer fazer a cirurgia, a gente quer ficar com um peso legal, com um corpinho bonitinho. Eu não fiz nenhuma plástica, mas muitos, né, fazem logo porque ficam com a pele muito... Fazem não por estética, né, mas por reparo. Logo mama, logo barriga, essas coisas todas. Então as pessoas querem ficar com o corpo bonitinho, mas não querem abandonar velhos hábitos, entendeu? Não querem compreender que determinadas coisas morreu, não tem mais como, entendeu? Não dá mais para conviver com velhos hábitos, né? Que a atividade física é importante, que dormir bem é importante, que ter manejo do estresse é importante. Então a gente precisa começar a olhar para esse lado aí, gente. Assim, isso ficou muito forte para mim essa semana. Não sei como ainda, mas o meu objetivo é de vez em quando trazer esse assunto em pauta, para que até estimule as pessoas que passem por esse canal a começarem a falar mais sobre isso, inclusive nas redes, para que a gente possa fazer essa troca de experiências a todo tempo. O reganho de peso, do meu ponto de vista, ele não pode ser encarado como falha, né? Ele precisa ser encarado como consequência e como consequência multifatorial. Ele não começa na comida, né? O reganho não é só sobre a má relação do paciente com a comida. Ele está relacionado a questões como o ambiente, como o despreparo para a construção de um novo eu após essa cirurgia, porque a chave, para mim, a chave para você se manter o mais saudável possível pós-cirurgia e poder ter qualidade de vida após essa cirurgia, tá em você entender quais são os processos que levaram você a se tornar uma pessoa obesa, o que do seu ambiente te deixa vulnerável para, né, voltar para esse quadro de obesidade e conseguir construir um novo eu e conseguir construir uma nova realidade para você, independente do ambiente que você esteja, independente das questões emocionais que possam vir. Ou seja, se eu tenho um dia, eu vou dar o meu exemplo, se eu tenho um dia muito estressante, se eu tenho um dia muito agitado, se eu dormi mal na noite anterior, se eu não treinei hoje cedo, entendeu? Tudo isso me deixa com um emocional que no final do dia eu fico muito propensa a cometer equívocos dentro da minha estratégia alimentar, mas muito propensa. E isso, com certeza, deve acontecer com 99,9% das pessoas, né? Então, você entender o que te gatilha, quais são as coisas que te deixam mais vulneráveis, é muito importante. Mas você concorda comigo que isso não é uma coisa que você consegue porque você quer e muito menos da noite para o dia? É um processo, né? Eu não sei quantos anos de cirurgia bariátrica você tem, mas é um processo. E é um processo a ser construído. E é um processo que não nos é ensinado, entendeu? Pelo menos nos meus ambientes, nos grupos que eu participei, nas minhas buscas aqui nas comunidades bariátricas, eu não vejo esse cenário, entendeu? Eu vejo só muito discurso produzido por equipe técnica, às vezes descontextualizada com a realidade, que não entende, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples, nutricionista, inclusive que se denomina especializada em cirurgia bariátrica, que diz que pode dieta de tudo um pouco.
e que qualquer coisa que fuja ao de tudo um pouco é terrorismo nutricional. Gente, não é assim, entendeu? Não dá para você pensar de tudo um pouco. Por quê? De tudo um pouco para algumas pessoas talvez funcione, entendeu? O que eu acho bem pouco provável, mas para algumas pessoas pode ser que funcione. Para mim, vai gatilhar a capivara raivosa, que eu já falei dela antes. Ela, inclusive, já apareceu aqui em outro vídeo aqui no canal, entendeu? Então, assim, nem para todo mundo vai ser eficiente a questão de tudo um pouco. Só que eu não culpo essa nutricionista de falar isso, porque isso é ensinado dentro da academia, isso é ensinado dentro da universidade, entendeu? Então ela só está reproduzindo um discurso que foi passado de teorias que não estão preocupadas com a realidade, com a questão comportamental. Então a gente precisa desse autoconhecimento. E esse autoconhecimento primeiro tem que envolver uma coisa, o querer. Eu preciso me entender, eu preciso saber quem sou eu na fila do pão, né? Como brincam por aí. Quem sou eu nessa história? Eu tenho determinados alimentos que eu não sei lidar e eu preciso abolir eles do meu contexto. Tem determinados momentos que eu não posso deixar a emoção tomar conta e querer compensar em comida, entendeu? Porque eu sei que eu estou descompensada de sono, né? Até por ser trabalhadora noturna, né? Trabalhar por plantão. Então eu sei que eu estou descompensada por sono, então eu tenho que ter uma vigilância maior ali sobre as minhas escolhas, entendeu? Existe uma série de fatores que precisam ser colocados em pauta e que para que a gente pare com essa coisa de um reganho de peso ser atribuído à palavra fracasso, que eu não entendo dessa forma, e pare de apontarem o dedo para o paciente bariátrico como se ele fosse um descuidado, um relaxado, que eu já ouvi gente se referindo a pessoas que, né, tiveram reganho de peso, às vezes nem relacionado à cirurgia bariátrica, às vezes relacionado até a outros processos de grandes emagrecimentos, entendeu? E atribuir só ali ao paciente, sabe, ali só ele é culpado daquilo ali, e tem uma série de fatores que precisam ser levados em conta, né? Eu penso dessa forma. E você? Como que você pensa sobre isso? Me conta aqui nos comentários. Esse conteúdo de hoje, ele não veio trazer uma fórmula, não veio trazer uma solução para reganho de peso. Ele veio para trazer a reflexão, né, de o que está sendo produzido aí para a gente, né? Que tipo de conhecimento a gente está recebendo pós a cirurgia? Eu não estou falando de 6 meses, 1 ano pós-cirúrgico, não. Estou falando de estrada longa, estou falando de longevidade, eu estou falando de qualidade de vida, eu estou falando de autoconhecimento, eu estou falando de socialização com os nossos pares, né? Eu estou falando de compartilhamento, eu estou falando de qualidade de vida pós-cirurgia que a gente precisa ter, né? E se você que está aqui, né, é um bariátrico, não necessariamente, não precisa estar vivendo questões com reganho de peso, mas eu queria te ouvir, eu queria que você, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, de um formulário, porque eu quero te escutar, eu quero entender em que momento você está, quais são as suas dificuldades, quais são as suas potencialidades, porque isso vai colaborar muito para os meus estudos, né? Eu, essa semana, por exemplo, estava fazendo pesquisas relativamente rasas sobre temas, sobre assuntos que eu pudesse abordar no meu TCC. E eu senti essa forte lacuna quando o assunto é reganho de peso, porque assim, sempre o reganho de peso, na maioria das postagens que eu vi, estavam atreladas a profissionais técnicos, né? Médico, nutricionista, psicólogo, entendeu? Mas muito pouco do ponto de vista do bariátrico, né? Então,
Esse é o meu grande desejo, ouvir nossos pares, e esse vídeo ele veio para isso, ele não veio para trazer uma solução, ele veio para trazer uma reflexão. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que se você chegou até aqui, não esquece, curte o vídeo, se inscreve no canal e não deixa de responder a pesquisa que eu deixei no link aqui da descrição do vídeo. Forte abraço, até a próxima!